Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é o desastre de Bhopal explicado. Mais um vídeo da nossa série Mortes do Capitalismo. Então vamos lá, gente. A partir aqui do dia 3 de dezembro de 84, nós vamos ter uma mudança na forma como o mundo aqui entendia a violência. Também entendia a questão da responsabilidade corporativa e o valor da vida humana. E a cidade de Bhopal, aqui no estado de Madhya Pradesh, bem no centro aqui da Índia, né? Nós vamos ter uma fábrica aqui chamada Old Union Carbide India Limited. E que hoje, se a gente vê aí, né, é uma fábrica abandonada. Então a gente vê aqui algumas fotos e aqui tem um vazamento de 40 toneladas de isocianato de metila, fora outros gases tóxicos ali que vazaram da fábrica. É basicamente um produto aí que é utilizado na síntese ali de produtos inseticidas. E basicamente vai sair ali uma nuvem silenciosa que é mais pesada que o ar daquela área industrial e vai cobrir aqui as favelas da região, os bairros operários aqui ao redor da fábrica. E aí, cara, o que vai acontecer nas próximas horas aqui, isso vai mudar de forma completa o que a gente pode chamar de violência industrial. Nesse vídeo da série aqui, Mortes do Capitalismo, não era agora um exército invadindo uma cidade, não era uma guerra civil ou uma repressão direta ali do Estado. Era agora uma corporação transnacional operando ali sobre um grande desregulamento. E lógico que isso vai acontecer muito mais em países periféricos. E quem foram as vítimas aí, né? Normalmente pessoa pobre, o pessoal praticamente não teve chance de escapar. Muita gente já acordou sufocando no meio da rua e aí ao tentar correr acaba respirando mais rápido, vai inalando cada vez mais gás tóxico ali. E o isocianato de metila, ele reage com a umidade ali das vias respiratórias. Então ele causa uma queimadura química, ele causa uma cegueira aguda também, enche o pulmão de fluido. E muitas vítimas morreram afogadas. E a quantidade de mortos vai ser inferior ali ao que a gente viu nos vídeos anteriores da nossa série aí, Mortes do Capitalismo. Então vai ficar entre 3.800 a 10.000 mortes imediatas. Não estou falando do que aconteceu aqui imediatamente. Mas nós vamos ter aqui de 500 a 570 mil doenças crônicas permanentes. E isso tornou Bhopal o maior desastre industrial da história moderna. E claro que chamar Bhopal de um acidente químico, isso vai esconder ali as causas reais de toda essa tragédia. E quando a gente fala de capitalismo periférico, a gente está falando que as vidas humanas têm um valor diferente dependendo do lugar do mundo onde essas pessoas estão. Então, em regiões, por exemplo, onde as empresas conseguem reduzir custo com mais facilidade, esse valor vai cair mais. E isso aqui foi uma sequência de corte de custo, precarização do trabalho também, desregulamentação, redução ali de padrão de segurança, que foi feito de forma deliberada, inclusive. E a fábrica operava na Índia com índices de proteção bem inferiores do que eram usados ali pela mesma empresa nos Estados Unidos. Então, considerando tudo isso, o vazamento não foi uma falha ali do sistema. Foi resultado de como o capitalismo funciona nessas regiões, com redução de custo e transferir risco para a população mais vulnerável. Então, é sobre tudo isso que a gente vai entender hoje aqui nesse vídeo. E lembrando que a série Mortes do Capitalismo aqui é oferecida pelos membros do canal. Se não fossem os membros, essa série não aconteceria. Então, se você quer também, assim como os membros, receber vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos assim como esse aqui e receber vídeos exclusivos, inclusive as bases filosóficas do canal, tem um botãozinho abaixo do vídeo, começa com 5 por mês para se tornar membro, mas caso você não possa se tornar, tá tudo certo também, dá o joinha porque isso ajuda a levar o vídeo para mais pessoas a nível de algoritmo do YouTube. Se puder compartilhar, isso é bom porque extravasa um pouquinho o algoritmo e também se inscreve no canal assim você não perde os próximos vídeos aqui, vamos tocar a ficha. Então nós precisamos voltar aqui para os anos 60 e 70, porque a fábrica da Union Carbide, ela vai surgir ali como parte de uma chamada Revolução Verde. Sim, eu sei que tu tá querendo rir aí, porque era um processo ali de modernização agrícola que foi incentivado pelo governo indiano e por instituições financeiras internacionais também. E nesse período aqui, a Índia estava tentando aumentar a produção de alimentos, evitar ali novas grandes fomes, que eles já passaram por algumas, e o governo passou então a incentivar sementes de alto rendimento ali, que são os chamados HYV, as variedades de alto rendimento. E aí eles vão ter também irrigação excessiva, vão ter uso massivo ali de fertilizante e pesticida. E aí a Union Carbide, que é sediada nos Estados Unidos, mais precisamente aqui em Seadrift, no Texas, e a gente consegue ver ela aqui no sul dos Estados Unidos, essa empresa vai enxergar nesse novo mercado agrícola aí uma oportunidade muito boa de lucrar. E aí em 69 o governo indiano autorizou ali a instalação da fábrica em Bhopal. Então vai ter uma subsidiária agora, que é a Union Carbide India Limited. E aí tinha uma estrutura acionária ali.
aí? A matriz norte-americana ia controlar 50,9% ali do capital votante do USIL aqui, né? E isso dava para a empresa ali americana um controle direto sobre as decisões financeiras que iam acontecer, mas ao mesmo tempo eles tinham uma distância jurídica e que depois vai ser usada para tentar reduzir ali sua responsabilidade legal. E eles usavam um pesticida chamado Sevin aqui, e era um processo industrial que, como você pode imaginar, envolvia ali compostos bastante perigosos. Tinha monometilamina, tinha clorofórmio e o próprio isocianato de metila que eu comentei antes, que é o que vai realmente causar o desastre aqui. Só que nos anos 80 o cenário econômico mudou, e aí secas prolongadas reduziram bastante ali o poder de compra dos agricultores indianos, e ao mesmo tempo o Sevin aqui, ele começou a perder mercado para pesticidas mais modernos e mais baratos. E aí o Bofal passou a operar bem abaixo da capacidade e começou a gerar prejuízo ali. Prejuízo de cerca aí de 4 milhões de dólares por ano. E ao mesmo tempo o governo indiano começou a flexibilizar ali as regulações econômicas que eles tinham. E o país iniciou um processo gradual de desregulamentação, vão reduzir ali as inspeções estatais e aí aumentam aquela confiança na autorregulação das empresas privadas. Numa linha aí meio pele da devastação aqui do Brasil que vocês conhecem, né? O empresário vai saber exatamente o que tem que ser feito. Eles estão pensando sempre na população. E assim, ó, na lógica do capitalismo global, quando uma indústria ali na periferia, ela deixa de gerar o lucro suficiente, né? Vamos imaginar aqui sem lucro, né? Se não tem lucro, o que vai acontecer por consequência? Nós vamos ter menos investimento. E vai ser exatamente isso que vai acontecer em Bhopal. E a direção da Union Carbide decidiu ali que a fábrica deveria operar com o menor custo possível enquanto tentava encontrar ali compradores. Então a ordem era muito simples: reduz os gastos ao máximo, independente dos riscos ali que possam ser gerados. Então o erro aqui não foi causado por só um erro técnico, foi um erro que foi construído por vários anos ali com uma política bem agressiva de corte de custo. Então entre 80 e 84 a segurança da fábrica foi sendo desmontada ali pouco a pouco, a redução também dos funcionários especializados ali foi algo extremo, e para vocês terem ideia, em 1980 o setor responsável ali pelo manuseio do isocianato de metila, eles operavam ali com 13 trabalhadores, né, que eram qualificados ali, e isso em cada turno. Em 84, isso vai cair para 6 trabalhadores. Então isso aqui era para o manuseio, né? Só para deixar bem claro aqui. Manuseio ali do isocianato de metila. Então caiu de 13 para 6. Mas também tinha os trabalhadores ali das válvulas, responsáveis pela manutenção dessas válvulas e tubulações corrosivas. E isso foi reduzido de 6 trabalhadores, né? Então válvulas aqui. E em 84 isso vai cair para 2 trabalhadores. E ao mesmo tempo o clima ali dentro da fábrica mudou também bastante rápido. Tinha bastante ameaça de demissão, salário rebaixado, insegurança ali no emprego. Então não é só a redução de número, é a redução de qualidade também. E aí engenheiros experientes começaram a pedir demissão porque perceberam ali um risco cada vez maior de acidente. E aí vários vão ser substituídos por funcionários ali deslocados de outras áreas da empresa. Eles não tinham experiência suficiente com compostos ali altamente reativos. Outra coisa que aconteceu também foi o treinamento desmontado, porque antes dos cortes os novos operadores passavam por programas que poderiam durar até 18 meses. Então pensa, 18 meses aí vai dar mais ou menos 540 dias, né? E isso caiu de 540 dias para quantos dias que vocês imaginam aí? Dá o teu chute. Caiu, cara, para 17 dias. E aí pensa, pessoas sem formação avançada em química, eles passaram a operar sistema ali que tinha tonelada de substância capaz de matar milhares de pessoas. E lembrando que naquela época não tinha Google e não tinha ChatGPT. Então era um negócio freestyle absoluto aqui. E ainda a lógica da empresa era assim, ó, equipamentos danificados não iam ser substituídos. Eles eram improvisados, adaptados ali, meio soldado com peça reaproveitada de sucata ali da indústria. Então tinha uma diferença de padrão de segurança que era muito berrante quando você comparava com os Estados Unidos. Porque a Union Carbide também tinha outra fábrica lá em West Virginia, nos Estados Unidos. E depois do desastre, os executivos da empresa eles afirmaram ali para o Congresso norte-americano que os padrões de segurança eram os mesmos nos dois países. Só que os documentos técnicos mostram o contrário, porque nos Estados Unidos a fábrica armazenava ali pequenas quantidades do isocianato de metila, é o que está dizendo aqui, né? O UCC Planting Institute trabalhava ali dentro do relógio, processando grandes quantidades do MC aqui, né? O isocianato de metila, para a produção de pesticidas ou para venda ali como produto químico.
químico. Em Bhopal, a capacidade de processamento de MC era tão baixa que resultava em grandes quantidades ali do isocianato de metila sendo armazenado por semanas. E também o West Virginia, eles tinham um sistema chamado de scrubber, que é uma lavagem de emergência ali, que era preparado para neutralizar vazamentos grandes. Só que em Bhopal ele não tinha capacidade para lidar com vazamento pressurizado. E aí na noite do desastre, tudo isso estava ali em modo de espera e sem quantidade suficiente ali de soda cáustica para neutralizar aquilo. Ainda tinha a questão do monitoramento computadorizado. No West Virginia tinha. Em Bhopal era observação manual. Muitas vezes o pessoal ali percebia vazamento pelo cheiro. Sistema de refrigeração aqui. West Virginia funcionando ali a 0 graus 24 horas por dia. Em Bhopal isso estava desligado desde junho de 84. Então, ou seja, ficou 6 meses esse treco desligado aí. Então, para economizar energia elétrica e o freon ali, que é o refrigerante. Também pressão aqui de nitrogênio. Nos Estados Unidos, pressão constante de nitrogênio para impedir uma contaminação externa. Bhopal, um tanque ali foi perdido semanas antes do desastre e nunca mais foi restaurado. E ainda os Estados Unidos tinham um plano ali de emergência que estava integrado com as autoridades locais. Em Bhopal, a população não tinha nem ideia, nem sabiam que substâncias perigosas estavam armazenadas ali, ao lado da casa deles, como a gente viu, né? No mapa aqui, do ladinho, cara, tinha gente do lado aqui. E um monte de autoridade local acreditava que eles produziam ali só remédio para planta. Então dá para perceber que como população periférica pode ser tratada ali, né, como zona de sacrifício. A segurança que protegia ali os norte-americanos não vai existir na Índia. Só que lembrando, né, que o Estado aqui da Índia também fez o seu papel, porque teve uma desregulamentação estatal. Então o Conselho Estadual de Controle de Poluição, eles até exigiam ali alguns relatórios sobre emissões tóxicas, mas a Union Carbide escondia os vazamentos frequentes ali. Então eles declaravam só as emissões seguras ali de dióxido de carbono. E ainda os inspetores públicos que eram mal pagos e tudo sobrecarregado ali, também ignoravam um monte de problema. Só que quem pensa que ocorreu ali o vazamento só na hora do desastre, na verdade está pensando errado, porque teve vazamento antes também. Então, por exemplo, em 76, 2 sindicatos locais aí reclamaram de poluição dentro da fábrica. Em 81, um trabalhador foi atingido ali acidentalmente, com respingos de fogênio, enquanto realizava ali a manutenção em um dos canos da fábrica. Então ele acabou morrendo ali 72 horas depois, acabou tirando a máscara ali, acabou inalando, né, a quantidade do gás. E em janeiro de 82, também outro vazamento de fosgênio aqui, expôs 24 trabalhadores. Nenhum deles tinha recebido ordem ali para usar equipamento de proteção. Um mês depois, fevereiro de 82, outro vazamento afetou 18 trabalhadores. Em agosto, o engenheiro químico entrou em contato ali com o isocianato de metila, resultando aí em queimas em cerca de 30% do seu corpo. Outubro de 82 teve outro vazamento. E aí o supervisor sofreu ali queimas severas e outros 2 trabalhadores também foram expostos ali severamente aos gases. Durante 83 e 84 ocorreram mais vazamentos ali de isocianato de metila, também cloro, também monometilamina, fosgênio, tetracloreto de carbono e às vezes a combinação dessas coisas. Então tinha um desastre aqui sendo anunciado? Eu acho que teve. E na prática a conta era muito simples. Para a Union Carbide pagar a multa e a indenização na Índia, estava tranquilo. Isso custava menos do que realizar uma manutenção adequada ou substituir ali o sistema de segurança. E agora a gente precisa entender o funcionamento do isocianato de metila, que foi o composto que vazou ali na fábrica. Porque é um composto extremamente ativo, um composto extremamente instável e ele age de forma muito violenta quando ele entra em contato com a água, quando ele entra em contato com metais também, com poeira ou também outras impurezas ali. E são reações que liberam muito calor. E ele também tem um ponto de ebulição baixo ali, 39 graus Celsius. E se ele não for mantido refrigerado aqui a 0 graus, ele já pode iniciar reações aí bastante perigosas. Uma molécula que vai se ligando uma na outra ali de forma muito rápida. E aí o produto precisava ficar armazenado em pressão constante de nitrogênio, um ambiente ali totalmente, né, isolado de contaminações externas. E eles tinham 3 tanques ali, o E610, o E611 e o E619. Cada uma podia ali armazenar 50 toneladas do produto. E os próprios manuais da empresa diziam ali que eles nunca podiam ficar completamente cheios. Um deles precisava ficar vazio para funcionar como reserva de emergência ali no caso de um superaquecimento. Só que na noite do desastre, praticamente todas as regras tinham sido ignoradas. O E610 aqui estava com 42 toneladas, o MC ali parado fazia muito tempo, o sistema de refrigeração estava desligado, né, como eu falei, 6 meses antes já. O E619 também tinha substância armazenada, então não podia ser usado como reserva. E o
E610 já tinha perdido ali a proteção de nitrogênio semanas antes. Então tinha tudo aqui para dar uma cagada gigantesca. E aí, se não tinha a pressão adequada, as paredes internas do tanque começaram a sofrer uma corrosão, as partículas metálicas aí caíram dentro do líquido que estava armazenado ali dentro, começou a criar ainda mais risco de reação química ali dentro, e um operador sem supervisão adequada e sem treinamento avançado, ele foi instruído ali a limpar os filtros metálicos usando água ali pressurizada. Ainda o operador começou a iniciar uma limpeza ali sem instalar proteções adequadas, que eram peças que impediam que a água voltasse ali pelas tubulações e chegasse até os sistemas que continham, né, o isocianato de metila. E ainda, para piorar um pouco mais a situação, tinham válvulas de drenagem que estavam entupidas com resíduos industriais ali que foram acumulados pela falta de manutenção. Então a água não conseguiu sair pelo sistema normal de escoamento, e aí começou a ser pressionada ali de forma contínua, começou a voltar pelas tubulações internas, e meses antes também os técnicos que eram ligados ali a Union Carbide tinham aprovado a instalação de uma Jumper Line. E a Jumper Line era uma conexão improvisada entre dois sistemas diferentes da fábrica. E essa conexão criou exatamente o caminho que permitiu ali a entrada da água no tanque E610, e aí entre mais ou menos 500 e 1.000 litros de água junto com impureza metálica entrou ali nas 42 toneladas do MIC armazenado, né, o isocianato de metila, e aí a reação química aconteceu de forma imediata. A água reagiu de forma ali bastante violenta com o MC, gerou uma reação ali química descontrolada, temperatura dentro do tanque passou 200 graus ali com facilidade, aí os medidores também quebraram no meio do processo, e aí as barreiras de segurança foram falhando ali uma depois da outra. E o sistema de refrigeração que eu comentei antes, né, que poderia ter reduzido a temperatura aqui da reação, ele estava desligado meses antes ali, 6 meses antes, para economizar energia. E aí, como a gente viu na animação, os jatos alcançaram cerca de 15 metros de altura e tinha uma nuvem tóxica ainda que foi lançada bem acima disso, e mesmo depois do início do vazamento, a gestão da fábrica tomou uma decisão ali, cara, que eu vou te contar, viu? Os caras desligaram as sirenes externas que avisariam ali a população ao redor. Eles não queriam criar pânico entre os moradores. E, cara, sem alerta, a população aqui estava dormindo. Todo mundo dormindo enquanto a nuvem avançava. Avançava em cima de bairros operários. E aí o isocianato de metila que estava aquecido ali, decomposto de forma parcial, gerou uma mistura ainda mais tóxica ali de gases que vão sufocar as pessoas. Só que logo depois do desastre, a Union Carbide aqui, eles vão iniciar uma disputa para controlar a narrativa sobre o que tinha acontecido ali em Bhopal. A empresa ali evitava palavras como desastre, crime, catástrofe, e eles vão chamar só ali de vazamento de gás. E claro que a preocupação da empresa era bem grande, né? Porque o caso poderia gerar ali indenizações bilionárias, derrubar o valor das ações da empresa, comprometer ali também os seus seguros. E aí, para tentar reduzir a responsabilidade, a empresa começou ali a construir uma teoria alternativa. Uma teoria alternativa para explicar o vazamento. E para essa teoria alternativa que tu vê na internet aí dos chapeuzinhos de alumínio de plantão. E aí eles vão começar uma teoria da sabotagem. E a ideia central era muito simples, né? Que a água não tinha entrado no tanque por falha da fábrica, mas sim porque rolou uma ação criminosa ali de um funcionário sabotador. E a Union Carbide vai financiar relatório técnico para sustentar essa visão. Um deles vai ser publicado aí pelo Ashok S. Kaldekar, foi publicado por uma consultoria americana chamada aqui Arthur D. Little e que foi contratada pela própria empresa ali que estava sendo investigada. E aí o relatório que eles fizeram tentava desacreditar aquela hipótese de limpeza de tubulação, porque segundo a consultoria, a água não conseguiria chegar sozinha até o tanque 610, apenas ali, né, por um refluxo ou falha de válvula. E aí a partir disso a empresa construiu uma narrativa de que um funcionário teria conectado propositalmente uma mangueira ao sistema para provocar uma reação química ali. E a teoria ainda carregava ali um componente político, um componente social. E a empresa sugeriu que o sabotador era um trabalhador Sikh revoltado ali, um extremista. E Sikhs são seguidores ali do Sikhismo, e foi uma religião ali criada no norte da Índia no século XV. E aí isso começou a explorar um clima ali de tensão política que já existia ali na Índia naquele período. Só que essa narrativa começou a desmoronar, porque nenhum órgão independente conseguiu confirmar essa teoria maluca aí, essa teoria de sabotagem. E aí ninguém acabou aceitando oficialmente essa versão. E aí a principal contestação veio ali do Conselho Indiano de Pesquisa Científica e Industrial também, que foi liderado pelo Varada Rajan. E aí a comissão apontou um monte de problema técnico nessa teoria de sabotagem, e segundo as investigações era bem difícil que alguém conseguisse conectar manualmente uma mangueira de água ali no sistema, na maneira ali que a empresa descreveu, porque tinham vários formatos, tamanhos, encaixes diferentes ali. E a própria
própria direção da Union Carbide também tinha feito declaração contraditória ali nos Estados Unidos depois do desastre. Porque o CEO aqui, o safado, que morreu com 92 anos de idade, o Warren Anderson, ele declarou ali para o Congresso americano que não tinha prova de sabotagem. E depois também o vice-presidente da empresa vai afirmar ali que os códigos de conexão de tubulação tornavam praticamente impossível ligar sistema incompatível de forma improvisada. E também outro ponto é que a empresa nunca revelou ali oficialmente o nome do suposto sabotador. E a investigação descobriu ali depois que eles não vão revelar, porque qualquer acusação nominal ali para uma pessoa, isso poderia gerar ali um processo por difamação e obrigar a empresa a abrir toda a documentação técnica interna ali. E a coisa podia feder mais. E mesmo com uma tentativa de sabotagem, os especialistas ali viram que o desastre ainda assim não podia ter atingido aquela escala, né? Se os sistemas de segurança tivessem funcionado ali corretamente, né? Uma refrigeração ativa, aquele scrubber abastecido que eu falei antes, os alarmes funcionando. Se tivesse sistema de segurança, isso provavelmente teria ali sido algo controlado e sem atingir a população. Então, de qualquer forma, a causa estrutural continuava sendo a mesma. Era o desmonte completo das barreiras de segurança para reduzir custo operacional. Só que essa teoria da sabotagem ela acabou se tornando um exemplo bem clássico de como uma grande corporação ela tenta, né, deslocar a responsabilidade ali deles para um indivíduo qualquer. Então, ao invés de discutir corte de custo, precarização e etc, era mais fácil botar ali culpa em alguém ali individual. E era uma estratégia que servia ali para criar uma dúvida pública, esperar o pó baixar ali, atrasar a punição, né, enfraquecer pedido ali de responsabilização internacional. E aí depois da tragédia começou uma segunda disputa agora, que foi uma batalha judicial. E para as vítimas, algumas delas, isso acabou sendo tão brutal quanto o próprio vazamento ali. E o Warren Anderson aqui, ele chegou a viajar ali para a Índia. Quando chegou lá em Bhopal, ele chegou a ser preso pelas autoridades locais. Só que a prisão, né, vocês podem imaginar que durou muito pouco. E aí ele foi liberado ali por pagamento de fiança, e depois foi levado para fora da Índia ali no avião fretado e nunca mais retornou ao país para responder criminalmente. Depois o governo da Índia criou ali o Bhopal Gas Leak Disaster Act. Essa lei ali vai dar para o Estado o monopólio dessa representação judicial das vítimas, e isso parece uma coisa boa, né, ouvindo assim rapidinho. Só que na verdade os sobreviventes eles perderam o direito de mover ações de forma independente contra a empresa. O governo passou a falar oficialmente em nome de toda a população que foi atingida. E a estratégia inicial do governo indiano era processar a Union Carbide nos Estados Unidos, e a intenção era aproveitar o sistema jurídico norte-americano, onde as indenizações corporativas costumam ser muito maiores, incluem os chamados aí punitive damages, então são punições financeiras pesadas ali aplicadas em caso de uma negligência grave, só que a defesa da Union Carbide reagiu de forma muito rápida, e a empresa argumentou que o caso tinha que ser julgado na Índia e não nos Estados Unidos. Eles vão usar a base aqui do Forum Non-Convenience, que é basicamente assim, o caso aconteceu na Índia, então tem que ser julgado na Índia. E aí o tribunal indiano vai ser considerado mais apropriado aí para resolver a disputa. Então, na prática, isso ajudava a empresa. E o sistema judicial indiano não tinha ali todos os recursos, eles também tinham menos tradição em indenização bilionária, tinha menos capacidade ali de pressionar as corporações internacionais gigantescas, né? E aí os tribunais norte-americanos aceitaram o argumento da empresa, devolveram o caso para a Índia, e aí em fevereiro de 89 surgiu ali o acordo. Então a Suprema Corte da Índia homologou ali um acordo entre o governo indiano e a Union Carbide, valor aqui de 465 milhões de dólares, e aí em troca desse pagamento a empresa ficava livre de futuras ações civis ali relacionadas a esse desastre. O valor foi bastante criticado, porque para reduzir o tamanho das indenizações, o número oficial de vítimas foi minimizado artificialmente, então muito caso de doença crônica, sequela permanente, câncer, incapacidade, isso não foi contabilizado. E as projeções que foram usadas pelo acordo trabalhavam com números ali bem inferiores quando eram comparados ali com estimativas independentes. E cara, quando o dinheiro começou a ser distribuído entre as centenas de milhares de sobreviventes ali e famílias de mortos, os valores individuais ficaram ridículos. Teve caso que pessoa recebeu $500. $500 por pessoa. E vai ter um representante corporativo, cara, que vai ter a cara de pau de dizer que $500 é muito bom para um indiano. Então o acordo demonstrou de forma muito simples e muito concreta como a vida humana ela pode ser precificada de maneira bem diferente, né, dependendo do país e da posição social que tu tem. E assim, isso falando de dinheiro, né? Agora vamos falar da esfera criminal. Isso, cara, foi mais lento ainda. Décadas se passaram sem uma punição ali relevante e só em 2010, quase 26 anos depois, vão ter 7 ex-diretores ali
empresa da subsidiária indiana que vão ser condenados. Só que ainda condenação bem branda ali. Vão responder por negligência e não por homicídio. Pena máxima ali de apenas 2 anos de prisão e os condenados ainda conseguiram liberdade depois de fiança. $2.400 para sair disso. E lembrando que eu estou falando aqui de ex-diretores da Índia, né? Nos Estados Unidos, diretores norte-americanos, não aconteceu nada com ninguém. E aí em 2001 a Dow Chemical Company comprou a Union Carbide. A nova empresa assumiu ali os ativos, as patentes, as propriedades, mas negou qualquer responsabilidade ali sobre Bhopal. E a posição oficial deles é que o acordo de 89 já tinha encerrado ali tudo que tinha que ser visto. E depois disso vão ter movimentos sociais, associações de vítimas também, organizações independentes que vão continuar pressionando o governo indiano. E vai ter aí o Curative Petition, que é uma espécie ali de recurso extraordinário para tentar reabrir aquele acordo. E aí o objetivo era exigir ali entre 1 a 1,2 bilhões de dólares a mais, usando agora os novos números dos mortos, as vítimas crônicas que tinham sido ali subestimadas antes. Mas aí, em março de 2023, a Suprema Corte da Índia rejeitou ali o pedido de forma definitiva e afirmou ali que era importante preservar a finalidade dos acordos judiciais que tinham acontecido e declarou ali que não tinha prova suficiente de fraude naquele acordo de 89 para justificar ali uma reabertura. Então isso praticamente encerrou ali todas as possibilidades de novas indenizações e aí o custo, né, desse desastre acabou sendo transferido ali para o sistema público indiano. Hospital local, família atingida e com as empresas não aconteceu nada. Só que mesmo depois de tudo isso, esse foi um desastre que nunca terminou de verdade, porque isso não ficou preso ali em 84. Isso continuou ao longo de várias décadas, né? Vão afetar os corpos, a água, o solo, vão afetar gerações inteiras. É o que o Rob Nixon vai chamar aqui de violência lenta. E a ideia é muito simples. Alguns desastres não matam apenas no momento da explosão ou da tragédia ali, ou do vazamento, etc. Isso continua produzindo um sofrimento lento, sofrimento de forma invisível, de forma prolongada, e isso acontece durante décadas. E Bhopal virou uma zona de sacrifício ali que podemos chamar de permanente, porque a fábrica foi abandonada, continuou contaminando o ambiente muito tempo depois do vazamento inicial ali, e como eu falei, né, a gente teve ali mortes imediatas e depois doenças crônicas permanentes que vão acontecer nas próximas décadas. Então não é só queimadura e intoxicação aguda ali, também vai atingir o sistema respiratório, o sistema neurológico, o sistema hormonal, até a genética ali das pessoas. Muita gente vai ter uma perda progressiva, por exemplo, da capacidade do pulmão. Então isso vai afetar a capacidade de trabalho da pessoa. Também surge problema neurológico, por exemplo, perda de memória, dificuldade de concentração, redução da coordenação motora, dano cognitivo ali que vai ser permanente, até alteração psiquiátrica também. Vai ter aumento de infertilidade, aborto espontâneo, mortalidade infantil, complicação na gestação. Vários recém-nascidos vão ter baixo peso, problema de desenvolvimento, malformação congênita também. Eu não vou mostrar foto disso, gente, pelo amor de Deus. Mas se for no Google, tu vai encontrar. Vamos ter também problemas genéticos, problemas cromossômicos em gente que foi exposta. Vão ter outras pesquisas que vão identificar uma queda anormal ali no número de fetos masculinos sobreviventes também, em áreas que foram atingidas de forma mais forte. Então aqui vai estar escrito aqui, mulheres que vivem até 100 km de Bhopal tiveram uma redução relativa no nascimento de meninos no corte de 1985. 64% das crianças nascidas entre 81 e 84 eram do sexo masculino, uma proporção que caiu 60% em 1985. Isso é consistente com a hipótese de que fetos masculinos são mais afetados por estresse externo. E vai estar escrito aqui nos resultados. Mudanças na proporção entre crianças nascidas em 85 sugerem que os efeitos do desastre de Bhopal alcançaram até 100 quilômetros do acidente. E aí tem um mapinha aqui demonstrando a região e tudo mais. E essa contaminação não ficou só no ar. Essa contaminação entrou no solo, entrou na água. E aí quando a Union Carbide aqui abandonou a região, eles não fizeram uma descontaminação completa no terreno. E tiveram toneladas de resíduos químicos aqui que ficaram aqui, enterrado em tanque, em lagoa industrial, em área de descarte. E aí quando começa a ter chuva, esses resíduos vão sendo carregados para o subsolo e compostos tóxicos se infiltraram nos lençóis freáticos e que vão ser usados depois para a população local ali para beber água. E de acordo com o relatório das Nações Unidas, cerca de 71 comunidades pobres da região, elas continuaram usando água contaminada durante décadas. Um monte de família ainda depende desses poços até hoje. E hoje a gente começa a ter uma espécie de terceira geração, que são as crianças nascidas ali décadas depois, mas que ainda apresentam consequências que são associadas a essa contaminação. Crianças que nasceram quase 40 anos depois
depois disso. Então esse caso, meus amigos, mostra que certos desastres industriais, eles não acabam quando as manchetes desaparecem. Isso aqui continua vivo na água, no solo, nos hospitais, nas famílias que foram atingidas. Mas isso, como a gente sabe, acontece de forma muito fácil com quem é pobre. E é um exemplo de como decisão econômica que é tomada num centro financeiro global pode gerar consequências gigantescas e permanentes em populações periféricas inteiras. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Diz aí os seus comentários, se você sabe de mais alguma coisa que eu não falei. Se puder, deixa o joinha, ajuda a compartilhar esse conteúdo. Confesso que eu tô numa bad vibe gigantesca com essa pesquisa aqui, com esses conteúdos. Estamos nos aproximando aí do fim da semana Mortes do Capitalismo, mas tá foda, viu? Então peço a moral de vocês para compartilhar. Se não tá inscrito, se inscreve no canal e considere também se tornar membro. Tem uma série de vídeos exclusivos que você pode ter acesso a partir de agora. E é isso, amanhã meio-dia mais uma desgraça da série. Se você é membro já pode assistir a próxima desgraça agora, mas é isso, um grande abraço para você. Use esse conhecimento aqui com uma ciência, né, com um conhecimento legal aí, para que você possa pensar aí nas coisas que acontecem no mundo, para que a gente possa pensar mais coletivamente sobre as coisas também. E é isso, um grande abraço.